Saudações a todas e todos. Este é o canal Ponto de Partida das Ideias e o tema do vídeo de hoje é: para onde vai a Venezuela? Bom, dessa vez o clichê é verdadeiro. Os olhos do mundo estão postos no mesmo lugar. E que lugar é esse, né? Obviamente é a Venezuela. É compreensível esse interesse, né? Estamos falando de um país que abriga a maior reserva de petróleo do mundo, que mantém um regime fortemente hostilizado por Washington e que tem à frente da chefia de Estado um líder que é admirado por uma parte da esquerda que é quase na mesma proporção que é criticado por uma outra. Portanto, nós estamos falando aqui de uma conjuntura extremamente delicada, extremamente complexa e, por que não dizer, polarizada, né? Para lançar um pouco de luz sobre este quadro, nós estamos aqui com o João Ricardo Dornelles, que é advogado, professor do programa de pós-graduação em Direito da PUC do Rio de Janeiro e professor também do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em Portugal. Aliás, o João também é titular da bancada do programa Narrativas Críticas, do canal Iaras e Pagus do YouTube, que tem sempre uma programação super atual e super interessante. Eu recomendo a vocês que assistam, recomendo com entusiasmo até. Indo direto ao ponto, professor, para onde vai a Venezuela? Boa tarde, bom dia, boa noite, Marcelo e todos que vão assistir, já estão assistindo o programa. Essa é uma pergunta, né, que está sendo feita já há algumas décadas, na verdade, né, desde que o presidente Hugo Chávez chegou ao poder, né, posteriormente, em 1992, sofreu um golpe, né, da extrema-direita, e um golpe que ele chegou a ser preso, né? Foi retirado do palácio, foi preso, foi levado para local, né, desconhecido e foi ocupado por esses mesmos, né? Corina, essa turma toda, a Corina estava lá, entre os golpistas, né? Enfim, em 92. Portanto, né, nós temos 32 anos atrás. Enfim, desde então, a Venezuela sofre uma pressão, inclusive com uma enorme quantidade de sanções econômicas, comerciais por parte dos Estados Unidos e dos países ocidentais, mas capitaneados pelos Estados Unidos, e, né, isso impacta de uma forma intensa a situação econômica e social da Venezuela, embora, né, nos últimos anos a Venezuela tem conseguido, apesar das sanções que têm um impacto tremendo na vida do povo venezuelano, né, na economia venezuelana, recuperar a economia. Né? Não sou eu que falo, não sou economista, mas a Juliana Funarios, né, ela, inclusive, tem um videozinho rodando aí no YouTube sobre isso. Bom, o que acontece? Né? Domingo passado, nós tivemos eleições presidenciais na Venezuela. A Venezuela, o mandato presidencial é de 6 anos, né? E, enfim, e aí era o período eleitoral, né, para, enfim, ter essas eleições, e foram eleições exclusivas para presidente da República, não foi quer dizer, eleições gerais. E essas eleições, né, já vinham sendo, enfim, já vinha sendo objeto, né, de grande disputa política e ideológica já desde o ano passado, pelos Estados Unidos, pelas forças políticas, né, principalmente na América Latina, mas também na Europa,
enfim, de que a Venezuela deveria, né, seguir o caminho da tradição democrática e voltar a esses trilhos, como se a Venezuela não tivesse, quer dizer, democracia. Esse que é o primeiro ponto. O que o Marcelo colocou no início é importante, até porque não se trata de uma disputa, vamos chamar de narrativas, né, somente entre as esquerdas e os segmentos das diferentes concepções de direita. Existe essa disputa dentro da própria esquerda também. Né? Quer dizer, o que seria a Venezuela? Quer dizer, alguns segmentos da esquerda colocando que todo o processo, né, do chamado chavismo, ou da chamada Revolução Bolivariana, seria autoritário, seria, né, ditatorial, enfim. Outros setores da esquerda fazendo uma divisão, o período Chaves não teria sido, né, ditatorial, teria sido um período revolucionário, mas o período Maduro seria, né, teria traços ditatoriais, ou até alguns falam uma ditadura sanguinária, né, e outros setores que falam que um período e outro são complementos e que, né, portanto, eles são, quer dizer, uma continuidade histórica, né, de um processo revolucionário com características próprias da própria Venezuela. Eu vou ser sincero, eu tenho, quer dizer, eu rechaço a ideia de que a Venezuela seja uma ditadura, né? Reconheço que existe uma mudança de rumos pós morte do Hugo Chávez. Agora, digo o seguinte, que ali naquele país, né, naquela sociedade, existiu uma revolução, né? Ou melhor, existiu e existe uma revolução em curso. A discussão é saber em que pé que está, quer dizer, em que momento histórico que estaria sendo vivido essa revolução em curso na Venezuela. E os processos revolucionários, eles não são transições, né? Transição de uma ditadura ou de algum regime qualquer de exceção para a democracia. Não, existe processo de ruptura. Né? E essa ruptura existiu. Ela existiu com a reconfiguração das instituições. Né? Quando existe uma transição sem ruptura, portanto, não sendo revolucionária, qualquer tipo de revolução, você mantém instituições do que existia anteriormente. Né? Às vezes até mantém demais, como no Brasil, né? A nossa transição democrática, ela não desmontou uma série de aparatos, inclusive repressivos, que existiam anteriormente. Né? Uma revolução, não. Ela muda o papel do Estado, ela muda o caráter das instituições que existe, constrói novas instituições, inclusive chegando até as Forças Armadas, como no caso aconteceu com a Venezuela. A Venezuela não é uma democracia liberal, e tentar colocar, né, a Venezuela dentro dos padrões da democracia ocidental realmente não encaixa. Venezuela tem, pela sua Constituição bolivariana, que vem da Revolução Bolivariana, tem 5 poderes. Né? Normalmente nós estamos acostumados, principalmente no mundo ocidental, né, a falar dos chamados 3 poderes. Vem da tradição do Montesquieu, né, a tripartição dos poderes, o Estado contra, né, nas revoluções liberais, contra o absolutismo, construindo um Estado tripartido, né, entre executivo, legislativo, judiciário. Né? Tem toda uma longa discussão sobre isso, inclusive os limites disso daí, mas, de qualquer maneira, a experiência venezuelana ela construiu uma outra conformação, ou está construindo, porque também é um processo, né, com erros, acertos, idas, vindas, dificuldades, né, e em que não existe, enfim, 3 poderes, existem 5 poderes. Né? O executivo, o judiciário, o legislativo, o eleitoral, e aí eu esqueci o outro aqui. Ai, meu Deus do céu, devia ter me preparado. Bom, tem um outro poder aqui também. Né? E esse poder eleitoral ele é um poder que não está ligado nem ao poder judiciário, né? Quer dizer, nem ao poder executivo. Eu escutei muitas bobagens, até pessoas do nosso campo, jornalistas, falando, não, porque o poder, o CNE, né, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, ele é manipulado porque ele é ligado diretamente ao Chaves. Não, ele é um poder paralelo.
é um poder paralelo, é um poder que tem a sua autonomia garantida na Constituição, né? Como o poder legislativo, como o poder judiciário, né? Enfim, e o poder executivo. Então, daí eu acho que é importante, como assim, pano de fundo. A outra coisa que eu acho que é importante também como pano de fundo, também foi lembrado pelo Marcelo, que é a questão do papel da Venezuela no mundo. Se essas eleições fossem em algum outro país do mundo, que não tivesse o papel estratégico e energético na geopolítica que a Venezuela tem, possivelmente ninguém estava dando a menor bola, né? Lógico que os Estados Unidos, as potências, estaria sempre se metendo um pouco, mas o mundo não estaria mobilizado, estaria vendo as Olimpíadas, discutindo suas questões políticas internas, estaria discutindo a Palestina, quer dizer, com a continuidade, a morte lá o assassinato lá do líder do Hamas no Irã, né? Quer dizer, não que não esteja discutindo isso, mas estaria, quer dizer, essa discussão estaria mais acesa do que a questão da Venezuela. Se a Venezuela fosse o Haiti, por exemplo, né? E em 2 dias falava, talvez tenha tido problemas eleitorais, fraude ou não fraude, pronto, acabou, ninguém ia dar a menor pelota para aquilo ali. Né? Não é que o Haiti não mereça atenção, mas o papel que a Venezuela desempenha no mundo, do ponto de vista estratégico, político, enfim, energético, é fundamental. São as maiores reservas de petróleo do mundo, a poucos quilômetros, né, dos Estados Unidos. Não está lá no Oriente Médio, né? Está ali, pertinho, no que os Estados Unidos chamam do seu quintal, que inclusive inclui o Brasil. E aí a gente chega nas eleições, né? E é importante colocar um outro dado que eu acho que é fundamental. Em todas as eleições, durante a Revolução Bolivariana, né, e é importante falar isso, que ditadura é essa daí que faz eleições, já teve, sei lá, mais de 30 eleições, né, referendos, né, enfim, consultas públicas, toda hora é chamada às eleições. Né? Quer dizer, tem uma quantidade enorme de partidos políticos. A direita, né, tem parte dos meios de comunicação fortíssimos. Né? Quer dizer, a direita transita, anda para lá, anda para. Fulano de tal está preso. Tudo bem. Ontem, né, o Alexandre de Moraes deu uma sentença de 17 anos para Fátima Tubarão, né, que é uma senhora velhinha que participou lá do quebra-quebra do 8 de janeiro, né, na tentativa de golpe aqui no Brasil. Então, quer dizer, o Brasil foi chamado de ditadura pelo Elon Musk, né, pelo Trump, o Brasil do Lula. Né? Então, que diabo de ditadura é essa que tem tanta eleição? Porque teve lá, quando o pau comeu em 2017, 2018, foi morto um monte de gente. Olha, foi morto um monte de gente, inclusive chavista. Né? Eu vi em 2005, depois em 2006, na Venezuela, o que era, né, a direita venezuelana. Eu estive lá e vi, eu fiquei impressionado. Eu falava que, né, a nossa direita do Leblon, aqui do Brasil, adoraria ser parecido com eles, porque é de uma agressividade tremenda. Né? O Breno Altman colocou numa das falas, que ele estava lá, eu não sei se continua lá, na Venezuela, que a Maria Corina, né, ela está à direita do Bolsonaro. Independente de estar à direita ou não do Bolsonaro, ela é articulada com a extrema-direita. O Edmundo Gonçalves, que está, quer dizer, para lá de Bagdá, né, porque ele está realmente, quer dizer, ele é um fantoche que ela colocou ali, ele foi um agente da CIA. Né? Quer dizer, isso daí, com documento, alguém colocou num grupo, aí, de onde veio essas informações? Do próprio Estados Unidos, né? Que desclassificou em 2009 uma série de documentos antigos, que aí ocorrem nos Estados Unidos frequentemente, e aí está lá. Né? Inclusive responsável por crimes contra a humanidade, morte de religiosos jesuítas, né? Com a participação da Embaixada da Venezuela nos anos 80, antes do chavismo, né? Na América Central, em El Salvador. Então, às vezes, aí é fundamental. Aí muita gente diz o seguinte: mas o Chaves, quer dizer, a gente tem que. O pessoal da esquerda, né? Tem que combater o Chaves, o Maduro, o que está acontecendo, né, ali. Eu falo, vem cá, tem eleições.
Quer dizer, a gente não participa, então, a gente fica olímpica, já que é época de Olimpíadas, olimpicamente fora, né? Não vamos participar disso daqui, porque, né, para aqueles que achariam, né, que é uma ditadura, o governo bolivariano da Venezuela, né? Quer dizer, então não participa, a ideia é essa. Ou então o quê? Apoia a ultradireita, a extrema-direita? É muita loucura. A mesma coisa se, por acaso, pelo mundo afora, falasse o seguinte, né? O governo Lula, ou um governo de centro-esquerda ou de esquerda aqui no Brasil, é uma ditadura, não sei quem, e alguém em algum país do mundo de esquerda falasse o seguinte: vem cá, a gente não pode, né, apoiar o Lula à reeleição. Né? Por quê? Porque aquele ali é uma ditadura. Ah, bom, então vou votar no Bolsonaro? É uma coisa completamente sem pé nem cabeça, isso daí. Bom, terminando. Né, nessa confusão com as eleições, né, eles fizeram a oposição, né, de direita, extrema-direita, na verdade, fez o que eles fizeram em todas as eleições. Fizeram em 2012, quando Chaves foi eleito, fizeram em 2018, quando o Maduro foi eleito, né, que é antes do dia da eleição já começar a falar que tem fraude. É fantástico, né? Tem fraude antes de começar as eleições. Né? Segundo, né, imediatamente, quando termina, quando fecha as urnas, eles falar fraude e começar a falar isso. Desde 2012, estão esperando as tais atas. Né? Quer dizer, perdão, ao contrário, eles reclamaram de fraude e falaram: nós temos aqui, aí mostrava um papel assim, que um papel, nós temos aqui, o que ela fez, a Corina fez agora, não tem nada escrito, sei lá que está escrito, né? Que mostra que nós vencemos com 70% dos votos. Fizeram isso em 2012, né? E até hoje não mostraram esse papel. Tá? Então, o que acontece? Há 2 dias atrás, o Maduro entrou com um recurso no Supremo, na Comissão Eleitoral do Supremo Tribunal de Justiça, que é uma comissão eleitoral ligada ao Poder Judiciário, não é o CNE, que aí é um poder próprio. Né? É a comissão eleitoral vinculada ao Supremo Tribunal de Justiça, que seria o STF de lá, né? E tem até ele entregando, enfim, colocando, solicitando, né, que esse recurso que, enfim, fosse a justiça, né, apurasse todo o processo eleitoral e convocasse todos os candidatos no dia de hoje, agora de tarde, né, para que fosse, enfim, levasse todos os documentos e levasse suas reivindicações, seus recursos, enfim. Né? Agora, 2 horas da tarde, né, os candidatos foram para lá, somente um não foi. Quem não foi o candidato Edmundo Gonzalez. Né? Ele não foi. Alguns já estão falando, ele não foi porque ele não consegue ir, tá muito velho, tá não sei o que. Bom, então, segundo, né? Tá bom, vamos supor que seja isso, não foi por causa disso. Né? Há semanas atrás, antes das eleições, né, foi feito uma reunião e um acordo entre os candidatos e os partidos dos candidatos, as coligações partidárias dos candidatos, né, em que todos assinaram esse acordo reconhecendo, né, enfim, se comprometendo a reconhecer os resultados das eleições. Daí foram semanas antes das eleições. Né? 2 partidos não participaram e não assinaram. Um deles, um partido bem pequenininho, que teve 0,1% dos votos, e o partido da Marina Corina Machado, que é uma fascista, né, ligada ao Trump, ligada ao Netanyahu, ligada ao Elon Musk, ligada enfim, ao Steve Bannon, ao Bolsonaro, ao Vox da Espanha. Né? Então, não participou, não assinou. E fizeram a mesma coisa agora. Horas depois, né, de ter fechado as urnas, já começou, segundo o Brian Mir, que é um jornalista, uma confusão danada, né, no dia das eleições, né, na hora de fechar as urnas, e imediatamente começou a fazer a mesma coisa. Então, o que acontece? Hoje, para ir já fechando aqui, né, essa rápida análise sobre a questão da Venezuela, né, o que acontece? O Conselho Nacional, né, Eleitoral, no dia de hoje, né, ele finalmente
liberou as atas, né? Por quê? Porque são 30 dias a partir, né, do fechamento das eleições para que as atas possam ser, pela legislação eleitoral, possam ser, para que se feche o processo eleitoral. Eu gostaria de saber se em novembro, né, a gente vai poder, o PT, o governo brasileiro, o governo da Venezuela, pedir as atas das eleições, né, dos Estados Unidos, né, que normalmente é uma bagunça, aquilo ali literalmente é uma zona, né, é uma bagunça generalizada, cada estado é de uma forma diferente, é com papel, é voto por correio, por telefone, é uma confusão dos diabos, né? Então é interessante saber isso. E, para encerrar, né, o Conselho Nacional Eleitoral, ele hoje deu a seguinte parecer, né, com as atas. República Bolivariana, Venezuela, Conselho Nacional Eleitoral, vou meio traduzindo aqui, Poder Eleitoral, Conselho Nacional Eleitoral se dirige ao nobre povo da República Bolivariana da Venezuela e à comunidade internacional que, com uma transmissão de 96,87% de votos, ou seja, de urnas apuradas, né, do dia de hoje, daremos os seguintes resultados da eleição presidencial celebrada no dia 28. Né? Bom, aí ele diz aqui, né, que Maduro venceu por 51,9% contra 43%, né, de votos. Mais de 1 milhão de votos a mais. Para onde vai a Venezuela? Voltamos para a pergunta. Vai para essa continuidade de confrontação. E aí eu termino exatamente. Brasil, Colômbia e México agora vão se pronunciar. É o que nós esperamos, né? Que já que se colocou, vamos esperar o resultado, vamos esperar as atas. Talvez, enquanto a gente está pensando, já o Brasil, Colômbia e México já tenham se pronunciado, acho que já estão se pronunciando, né? Já devem estar se articulando, né? E, ao mesmo tempo, os Estados Unidos, né, não reconheceram, juntamente com a Argentina, Uruguai, Peru, Chile e alguns outros países, né? E, ao contrário, os Estados Unidos não só não reconheceram, como disseram que o presidente é o novo Guaidó, que é o Edmundo Gonçalves. Temos muito para acompanhar. A Venezuela é nosso vizinho e eu digo o seguinte, é muito importante a gente ficar atento, por quê? Porque, passada a Venezuela, a próxima bola da vez, confrontação, somos nós, em 26. Né? Somos nós, em 26, o Lula sendo candidato. Se nós não tivermos candidato, for Tebet, né, talvez essa confrontação não exista. Tebet versus uma bolsonarista ou Tarcísio, talvez, que eles vão ter. Nós vamos nos atrelar a uma frente ampla liberal. Mas se formos nós que estivermos com o nosso candidato, com certeza essas baterias do Império vão voltar contra a gente. É isso. Certamente, Ricardo. Muito obrigado aí pela sua intervenção. Eu só queria esclarecer para quem vê a gente deve veicular o programa ao longo dessa semana que entra. Os fatos que você está se referindo são fatos do dia 2, né? 2 de agosto, não é? Então, muito obrigado e desde já coloco o programa à disposição aí quando você quiser voltar, tá bom? Forte abraço. Eu que agradeço e vamos em frente.